Boa noite a todos. Mais uma vez a gente está aqui fazendo nosso culto online. Eu realmente espero que sejam todos bem aí nas suas casas, em segurança. E hoje eu estava pensando num texto. Todo domingo, né? A gente sempre lembra a nossa igreja, com muita vontade de estar lá. E eu lembrei daquele versículo que fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então espero que você esteja alegre aí onde você está, porque onde você está é a casa do Senhor, porque eu sou o corpo, é o templo do Espírito Santo. E eu tenho certeza que Ele está aí com você, Ele está aqui comigo, e graças a Deus que a gente pode fazer a igreja juntos, mesmo estando um pouquinho longe. E eu queria começar fazendo uma oração também. Logo na sequência a gente vai passar por um louvor muito especial hoje. Espero que seja de grande bênção para vocês também. Deus, obrigado, Pai, por mais esse dia, obrigado por mais essa oportunidade de a gente se reunir aqui como igreja. Pai, abençoe este culto, receba o nosso louvor, Pai, fale os nossos corações através da sua mensagem, Deus, e que a gente possa sair ainda mais cheios do seu Espírito Santo, Pai. É que eu te peço, Deus, e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. No teu momento de louvor sempre. Igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor.
desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui nesse momento juntos para compartilhar da Palavra de Deus. E eu estou muito animado para esse momento. Eu anotei muitas coisas, Deus colocou essa palavra no meu coração e é muito bom quando chega essa hora de compartilhar. Mesmo sendo um culto online, a expectativa é a mesma para esse momento de começar a falar sobre a Palavra de Deus. E, já que eu falei dessa história de culto online, eu lembro, algumas semanas atrás eu gravei um vídeo com a mensagem que a gente pôde conversar e uns dias depois eu recebi qual seria a data da próxima mensagem. E eu olhei lá, vi que era maio. E aí eu fiquei pensando, poxa, maio, será que ainda vai ser um culto online? Ou será que já ia ser presencial? E, de fato, passou todo esse tempo e nós ainda estamos vivendo o isolamento, a pandemia, o culto está sendo online e a gente tem esse desafio de não saber até quando, de não saber como é que vai ser a volta. Imagina a volta das aulas, como é que vai ser essa retomada para as crianças, se readaptarem nesse mundo e para todo mundo, E a gente não sabe quais são essas notícias. Mas, como diz aquele salmo, o justo não temerá más notícias. O justo não vai temer as más notícias. O seu coração não é abalado, porque a gente tem o inabalável no nosso coração, que é Deus. Que é Deus. Que, enfim, a gente não precisa ser assim, agora ferrou, agora já era, esse é um ano perdido. Não, a gente tem a palavra que inspira a gente em tantos momentos. E tem uma palavra que eu lembrei esses dias que ela se encaixa tanto com esse momento que a gente está vivendo, que está lá em Abacuque 3. É um trecho conhecido e ele começa assim. Está lá em Abacuque 3, versículo 16. No finalzinho ele fala, tranquilo esperarei o dia da desgraça. Aí talvez quando a gente lê nesse momento, fala, desgraça, eu vou esperar tranquilo a minha desgraça. Não, na verdade ele continua e fala assim, tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Ou seja, essa opressão que a gente sofre hoje, o diabo tentando tirar nossa paz, os espíritos malignos tentando nos incomodar. Um dia vai chegar a desgraça deles, em que tudo isso vai cessar, a opressão vai cessar, E a gente pode esperar tranquilo, porque a gente tem Deus. E o versículo 17, que é a continuação, parece com a adaptação de alguns contextos, que é uma frase para os nossos dias da pandemia. E fala assim, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Parece que é o Jornal Nacional daquele tempo de Abacuque. Mas aí vem a resposta dele no próximo versículo. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Olha que palavra forte, pessoal. O Senhor, o soberano, é a minha força. E Ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me andar em lugares altos. É um trecho tão bonito. E a palavra-chave dele está naquela frase, naquela palavra todavia. Porque ele fala, ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, ainda que falte coisas, falte uvas nas videiras, todavia eu me alegrarei. Todavia. E você, tem usado o todavia no seu dia a dia? Tudo bem, o todavia parece uma palavra assim tão rebuscada do português das pessoas chiques,
mas ele é aquela conjunção que inverte a situação que tá. Ó, a situação é essa, falta coisa, mas eu vou me alegrar. A situação tá difícil, todavia eu exultarei, porque eu tenho Deus. E você, como tem usado todavia no seu dia a dia? Tem um filme tão inspirador que, pensando nessa mensagem, eu lembrei, que é aquele que chama A Vida é Bela. Eu não sei quem assistiu, ele até ganhou um Oscar, e ele se passa durante o período da Segunda Guerra Mundial, né? Aquele período da Segunda Guerra em que milhões de judeus foram mortos pelos alemães nazistas, e eles eram mortos de maneira cruel, até lembra a questão dos armênios, né? E eles eram mortos nos campos de concentração de uma maneira muito cruel. E esse filme, ele mostra um pai que é levado para o campo de concentração com o filho dele, que é uma criança. E aí, enquanto eles estão vivendo aqueles dias no campo de concentração, o pai transforma o campo de concentração num jogo. Ele fala para o filho assim: filho, nós estamos aqui num jogo, então agora a gente tem que ganhar os pontos. Aí vem um soldado e começa a falar um monte de coisa de alemão. Aí o filho olha para ele e ele fala: então ele está falando que o nosso time está na frente e a gente vai ganhar. E assim o menino vai passando todos aqueles dias e que podia ser um terror, e passa com o pai transformando aquele cenário num jogo. Muito inspiradora essa história, e é usar o todavia. O todavia eu me alegrarei. Na semana passada, a gente teve o Dia das Mães. E lá, né, a gente gravou os nossos depoimentos. E eu falei como eu aprendo com a minha mãe a não desistir e a não desanimar. Que elas são esse presente de Deus na minha vida, e a gente está passando por situações desafiadoras nesse tempo na nossa vida, e por isso que eu estou aqui também compartilhando sobre isso, porque é Deus que dá a força para a gente continuar, né? E com elas eu aprendo muito essa regra do todavia, com a minha mãe e com a Ju. Eu lembro quando eu era criança que a gente foi fazer um exame com a Ju num lugar, e depois que você fazia o exame, todo mundo da família podia ganhar um lanche, podia ir numa máquina super legal que você pegava, que parecia novidade naquela época, né? Que você pegava o leite, que você pegava o café e o chocolate quente, sei lá, e a gente ficava apertando. Então o dia que podia ser, ai, que coisa, eu tenho que ir lá fazer um exame, virou quase um McDonald's. E por falar em comida, né? Esse ano faz um ano que a Ju, esses dias, né? Faz um ano que a Ju tá vivendo o milagre de poder voltar a comer. Uma super vitória depois de a gente ter enfrentado uns exames tão desafiadores, que eu até lembro do barulho da sala daquele exame, e a gente viveu essa vitória dela poder voltar a comer. E nesse dia que fez um ano, olha só, o quarto aqui do hospital virou uma cantina italiana, virou uma noite da pizza. Então, de repente, de uma hora para outra, as meninas aqui do andar, o pessoal da enfermagem, começou a trazer bexiga, começou a trazer cartaz escrito Noite da Pizza da Ju. Uma delas ligou e falou: oi, é da pizzaria? Vocês ganharam um prêmio. Então, é só a gente confiar em Deus e entregar a nossa vida com Ele, que os anjos começam a aparecer. E aí, isso virou uma noite italiana para a gente comemorar, não importa o lugar que a gente tivesse. E a gente já viveu também daqui virar uma festa junina, então o quarto teve até barraca da pescaria, várias enfermeiras e fisioterapeutas pescaram o peixe na noite da pescaria, e tudo isso, toda a glória, todo mérito é para o nosso Deus, que faz a água virar vinho, que faz o deserto ter flores. Porque, pessoal, não tem como a nossa vida falar assim, não vai ter problemas na nossa vida, não vai ter situações desafiadoras na nossa vida. Vai ter, toda hora vai ter. Então a gente tem que assumir. Então vamos assumir da melhor maneira, assumir como filhos de Deus, assumir com a certeza de que, como eu falei lá no começo, que quem está no nosso coração, que é Deus, é inabalável, e com Ele a gente pode vencer qualquer situação.
Então as situações desafiadoras vão vir e isso é fato. Falar que não vai ter é mentira. Então, já que vai ter a situação desafiadora como essa que estamos vivendo, vamos ficar preparados para elas. E olha como tudo isso é um treino do nosso cérebro. Uma coisa que eu aprendi na vida é assim, escutei muitas vezes, ou algumas vezes, quando alguém tem bebê, não sei o quê, é comum a gente ver aquela frase, vai vir o bebê que venha com saúde. Ou então quando nasce, fala assim, não, veio com saúde, é o mais importante, que venha com saúde. Aí a gente pode parar e pensar, por quê? Se o bebê não vier com saúde, não vai ser bom? Acabou? Se o bebê não vier com saúde, já era? Não, se não vier com saúde, a gente vai assumir do mesmo jeito, vai lutar e vai vencer a situação. Então, às vezes, quando a gente fala assim, que venha com saúde, parece que a gente está querendo condicionar uma situação. E será que em vez disso a gente não podia falar assim, que o seu bebê seja cheio do Espírito Santo, seja cheio de Deus, desde a barriga da mãe dele, desde lá do ventre, igual João Batista, que na barriga da mãe ele já tinha sentido que na barriga da outra mãe estava Jesus, ele já tinha se mexido porque ele era cheio de Deus. Porque se a gente está cheio de Deus, a gente enfrenta qualquer situação, né? Com saúde, sem saúde, com perda, sem perda, com pouco e com muito, né? Deus é tudo. Então, em vez de falar, que não aconteça nada de ruim na sua semana, porque vai acabar acontecendo coisa ruim na semana. Você vai chutar com o dedinho a quina da cama, pode acontecer. Vai ter uma notícia ruim, vai ter uma pedra no seu sapato lá no trabalho, vai ter. Então, em vez disso, é desejar que Deus te dê muita força para você encarar todos os desafios que vierem pela frente. E aí vamos cantando a música, ainda que a figueira não floresça, ainda que o meu chefe não me elogie, ainda que a comida que eu for comer esteja fria, ainda que o exame de saúde não saia exatamente como eu queria, todavia, eu me alegrarei. Aí talvez você pode falar assim, Leandro, eu já escutei esse versículo várias vezes, já escutei a música desse versículo várias vezes, já fui em 500 aulas ou 500 cultos na igreja, mas parece que quando eu estou lá no dia a dia, quando eu estou na situação, eu esqueço desse versículo. Parece que a regra do todavia de mudar a situação por causa de Deus não funciona quando eu preciso dela. Parece que é como se o diabo roubasse isso de mim. Parece que quando mais a gente precisa se apropriar dessa palavra, a gente esquece, parece que é roubado. Então hoje na mensagem eu queria muito incentivar a gente a não deixar essa certeza ser roubada dentro de você. E para isso eu vou usar uma técnica que está sendo falada muito nesses dias, que é o tal do lockdown. Eu tenho certeza que você ouviu ou em alguma notícia, ou viu o pessoal postando nas redes sociais essa história do lockdown. E aí, só para aproveitar e explicar um pouco mais o que quer dizer, o lockdown, uma palavra, vem uma palavra em inglês que o lock quer dizer trancar. E aí a ideia de fazer um lockdown é para quê? É fazer um lockdown, ou seja, a gente ir para um extremo de isolamento, ou seja, a polícia impedir que as pessoas saiam de casa, fiquem passeando na rua, fiquem indo em lugares que não são necessários. Então é fazer um confinamento forçado mesmo. Por isso que é o lockdown, de você estar trancado mesmo, forçado, para você não ser contaminado, para o contágio, não ter contágio, não se espalhar a doença. Porque é como essa situação, a gente imagina alguém que está lá, aí vem o coronavírus e pega aquela pessoa. Ou então, do que a gente estava falando agora há pouco, quando eu preciso ter uma resposta de fé, de todavia eu me alegrar, parece que o diabo vem e rouba. Então, para o diabo não roubar mais essa verdade, eu proponho da gente fazer um lockdown no nosso coração. Deixar o Espírito Santo trancar algumas verdades no nosso coração,
para a gente não deixar o diabo, o coronavírus, roubar essas verdades do nosso coração. Então, vamos fazer esse lockdown espiritual hoje e guardar essas verdades aqui dentro para elas não serem contaminadas, para o diabo não pôr a pata suja em cima delas? Vamos nessa? Então, eu vou compartilhar algumas dessas verdades para te encher e para a gente sair muito diferente desse papo de hoje. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar com você é o seguinte: quando vem uma notícia desafiadora, quando vem uma coisa assim para nos desestabilizar, a primeira coisa que a gente pensa, e muitas vezes acontece, é pensar que a gente não é amado, que Deus não me ama. Aí você fala assim: eu acho que eu tô falhando, eu acho que isso aconteceu na minha vida porque eu não orei o suficiente, porque eu não tô lendo a Bíblia, porque eu não jejuei, eu não cumpri as minhas promessas. A gente começa a pôr um monte de coisas e duvidar do amor de Deus, ou falar: eu acho que Deus não me ama, por isso Ele tá me castigando dessa forma, com essa situação. Eu acho que eu não fui perfeito o suficiente, bom o suficiente, e por isso que eu tô sofrendo isso que tá vindo aqui agora. E aí a gente pensa que Deus não me ama, então eu tô lá numa linha quase lá no precipício caindo, e na verdade não é nada disso. Na verdade, pessoal, a gente não precisou merecer o amor de Deus. Ele que nos amou primeiro. A gente fica se cobrando tanto na vida como se a gente tivesse que carregar tudo, né? Então, vou dar um exemplo. Quando a Ju foi internada há 2 anos atrás e teve toda a questão de ter que fazer uma cirurgia de emergência, no começo eu ficava me cobrando muito, então eu ficava pensando isso. Por que isso está acontecendo? Ou, na verdade, será que isso está acontecendo porque eu não orei o suficiente, eu não cumpri as minhas promessas, eu não fiz isso, não fiz aquilo? E parece que é como se eu tivesse que carregar o merecimento do amor de Deus. E 1 João 4,19, ele inverte tudo isso quando ele fala: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele já me amou. E no versículo anterior ele fala: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, olha só essa verdade. Deus te ama sim e muito. Então, quando você passar por uma situação difícil, não fique com esses pensamentos paranoicos. Lembra, o perfeito amor de Deus lança fora todo o medo, toda a culpa. Tem uma irmã que eu gosto muito, ela chama a pastora Thalita Pereira, e ela é lá de uma igreja do Recife. E ela fala o seguinte, é uma coisa muito legal para a gente pensar sempre. Ela fala assim: quando você pensar e sentir uma acusação dentro de você, pense o seguinte: é da natureza de Deus me acusar? Aí você lembra que Deus não é acusador, que é o diabo que é acusador. Então, quando você sentir um pensamento acusador dentro de você, você fala: Deus não é acusador, então esse pensamento não é de Deus, então eu vou ignorá-lo. Olha que leve que a gente fica por ignorar esse pensamento ruim, por lembrar que sim, Deus me ama. Deus sabe o nome de cada estrela. Deus escolheu cada uma das suas lágrimas e das minhas lágrimas. Como é que Ele não te ama? Ele entrou na nossa frente. Quando a culpa do pecado ia atropelar a gente, Ele entrou na nossa frente e abriu os braços dele na cruz falando: pecado, você não vai matar ele, pode me matar, porque ele vai ficar protegido, eu pago o preço. Ele já pagou, ele já deu a maior prova de amor por você, que você não precisa merecer esse amor, é só você se entregar para esse amor. Então, quando vier uma situação difícil, lembra, eu sou amado, a culpa não é minha, não está acontecendo isso comigo necessariamente, não está acontecendo isso comigo porque Deus não me ama. Às vezes isso está acontecendo até porque, justamente porque Deus te ama e Ele quer te aperfeiçoar e me aperfeiçoar. Então esse é o primeiro lockdown
que eu queria propor da gente fazer e pôr lá dentro no nosso coração. Ó, eu sou sim muito amado. Então, não deixa, ó, põe um lockdown pro coronavírus não roubar essa verdade de você. Você é amado. Muito, 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 muito por Deus. Tá bom? Vamos lá para o segundo ponto? Uma segunda coisa que mexe com a gente quando a gente passa por situações difíceis é quando a gente começa a sentir as perdas que estão acontecendo. Então, a gente está falando muito de perdas nesse tempo. Então, a gente fala de perdas materiais, a gente está falando de coisas que a gente não está podendo comprar ou não está podendo usar. Esses dias eu até brinquei com a minha mãe, que eu falei assim, nossa, eu nem sei mais o que é usar calça jeans. A gente está aí de home office, trabalhando à distância, então, né, coisas que a gente valoriza e se preocupa tanto como com a aparência, com o sapato, com calça, com isso, tá tudo aí guardado no armário. Tudo, né, em segundo plano. Em primeiro plano tá o que realmente importa. Mas, às vezes, né, nessa situação a gente começa a sentir essas perdas, falando, poxa, eu não tô comprando, eu não tô usando, e às vezes a situação tá até mais difícil, que eu não estou podendo comprar, eu tive que reduzir custos, o meu salário foi reduzido, e até algumas situações mais extremas, eu perdi o meu emprego. Então, são desafios e barras muito grandes. E às vezes até o ritmo no trabalho às vezes está ainda mais pressionado porque está trabalhando com restrição, com dificuldade, e as pessoas estão mais assim se agredindo, então está um ritmo de loucura. Mas mesmo diante de todas essas perdas, a gente pode parar e lembrar, a minha realização não está só no meu trabalho. Eu ser uma pessoa importante não é se o meu comércio está indo bem ou se qual que é o tamanho do meu salário, porque isso não diz quem você é. Isso são coisas passageiras que, como a palavra de Deus diz, a ferrugem e a traça consomem essas coisas, consomem o nosso dinheiro, consomem as nossas roupas. Mas o que importa é onde está o nosso tesouro, que a gente pode colocar ele lá no céu. Então, eu não estou aqui falando que essas situações são fáceis ou são ignoráveis. Muito pelo contrário. Principalmente para quem é chefe de família, tem muitas responsabilidades, mães, pais dando contas de tudo dos filhos nesse cenário de restrição, e as escolas não estão dando desconto de mensalidade, estão dando menos aula, mas não estão dando desconto de mensalidade. Como lidar com todos esses desafios? Aqui vem um sopro para a gente pensar. Eu posso estar tendo uma perda financeira, eu posso estar com as minhas economias se reduzindo, mas as minhas economias, o meu dinheiro, não fala quem eu sou. Né? Mateus fala, o tesouro nosso, onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Fecha os seus olhos por um minuto e olha para o céu. E lembra que mais do que o meu trabalho, eu sou um trabalhador do reino. Então, mais importante do que receber um elogio do chefe que passa de um dia para o outro e às vezes é até esquecido, melhor é escutar. Obrigado por você ter orado por mim. Eu estava precisando. Obrigado por você ter me enviado essa música. Me fez tão bem hoje. Obrigado por você ter falado de Jesus para mim, que eu estava me esquecendo. Ou seja, trabalhar pelas almas do reino, trabalhar para cuidar do povo de Deus, do reino de Deus, é muito maior do que os nossos sapatos e do que a nossa economia. E não importa que vão reduzir o meu salário, não importa que vão fazer isso. O meu pastor não vai deixar faltar. Ele é fiel. E mesmo que me arranquem tudo, e que o produto da oliveira minta e que a safra de azeitonas não funcione, ou seja, mesmo que essa semana aconteça tudo isso, eu vou continuar me alegrando. Porque se Deus quiser, Ele também pode multiplicar na hora que Ele quiser. Mas eu não vou pôr a minha esperança nisso, isso é secundário. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas
vão ser acrescentadas para a gente. O quanto eu tenho que aprender isso. A colocar o reino de Deus e o trabalho nele em primeiro lugar. E saber que as riquezas, as posições no trabalho são secundárias. São uma parte importante da nossa vida. São até um lugar para a gente exercer a nossa missão. Mas não é tudo. Muito pelo contrário. E melhor ainda quando a gente vai aprendendo a desapegar dessas coisas. Porque a vida é esse constante desapego. Até a gente aprender que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo completamente, né? Tome a sua cruz e me siga. É o que Jesus falou. Então, vamos encarar essa oportunidade da quarentena para duramente aprender a desapegar e saber que o provedor é Deus. A gente trabalha com honestidade, com dedicação, né? Dando exemplo para os nossos senhores, como Paulo falou em algumas das cartas. Mas o meu chefe, o meu gestor é Deus. Lembra de Jó? Ele perdeu completamente tudo. Tudo aconteceu com ele e com a família dele. E no final da vida, o que Deus fez? Ele tinha... No final da vida não, né? Porque ainda ele viveu 140 anos. Ele teve, 14 mil ovelhas, 7 filhos, 3 filhos. Deus restaurou tudo para ele. Porque ele perdeu tudo, mas ele não perdeu uma coisa essencial, que é a fidelidade. E que bom é a gente colocar a nossa fidelidade para Deus e para o reino dele, para a obra dele, para a missão que ele nos deu. Lá em Mateus, Jesus também fala de aquele que todos os que tiverem deixado casa, filhos, campos, vão receber 100 vezes mais, né? E herdarão a vida eterna. Então, vamos aprender a desapegar e saber que tem uma coisa muito maior do que essa vida, que é o reino de Deus. Esses dias eu estava assistindo uma entrevista, faz 20 e poucos anos que teve o Castelo Rá-Tim-Bum. E no final, eles comentavam como é muito tão diferente de as pessoas pararem os atores na rua até hoje e agradecerem eles e falarem: olha, você foi importante para a minha educação. Ver uns marmanjos aí falando: você me ensinou muita coisa quando vocês tinham o programa. E eles falaram: nossa, que coisa grande que a gente fez. E a gente tem a oportunidade de fazer uma coisa enorme, que é cuidar do povo de Deus. Como é que é o versículo? A seara está aí, mas os ceifeiros são poucos. Clamem a Deus para virem mais ceifeiros, para trabalharem por esse reino, para levarem esperança para as pessoas. Então, coloca o seu tesouro aqui, no céu. Faz mais um lockdown na sua vida, que é falar: eu vou priorizar mais o reino de Deus. Eu vou ser fiel a Ele. Tranca essa verdade no seu coração, porque é o que vale a pena. Certo? Então já falamos de duas coisas. A primeira foi ter a certeza de que você é amado, mesmo nas situações difíceis. E a outra foi, mesmo com perdas, trabalhe para o reino, porque lá nada pode roubar ou corromper as riquezas que você acumular. Certo? Construa o reino. Sabe, talvez aí tá algum jovem ou algum adolescente tá me assistindo, ou uma criança. E eu queria te estimular, principalmente, desde já. Se Deus está plantando uma semente ou acendendo um fogo no seu coração para a obra dele, não deixa isso morrer. Escuta, igual Samuel escutou. Samuel, Samuel, Deus chamando ele. E fala: eis-me aqui. Que esse período da quarentena seja um momento muito especial para a gente falar: eis-me aqui. Tá bom? Fica aí o recado. Tem muitos dons do Espírito Santo espalhados para o povo de Deus. Quem sabe você não tem um dom especial da cura, um dom que a gente não está vendo muito nos nossos dias e que está em você. E Deus está esperando só o seu eis-me aqui. Amém? E vamos lá para o terceiro ponto, para a gente não deixar essas coisas saírem do nosso coração.
E a terceira coisa é muito simples. A gente já ouviu, parece até piada, mas parece que nos períodos da quarentena, o número de divórcios na China, né, lá nos países onde tudo começou, aumentou, triplicou, sei lá o que aconteceu. Mas em muitas casas deve estar acontecendo crises ou os nervos devem estar à flor da pele. E isso acontece porque quando vem a situação difícil, o nosso primeiro impulso, às vezes sem pensar, é o de reclamar. É o de reclamar. Reclamar, murmurar, e às vezes é com tudo, né? Chuta o balde e já começa a reclamar. E reclama de tudo. Reclama do tempo, reclama da quarentena, reclama do Facebook, reclama do negócio que tá ruim, que não saiu, reclama da aula online do filho, reclama que tá todo mundo junto. Eu escutei uma pessoa falando que o marido falou, eu tô aqui de home office. Aí a mulher falou, vai fazer car office, car, né, de carro, vai fazer lá porque eu não tô te aguentando mais aqui. E fica reclamação. Tudo bem, realmente, os nossos nervos estão sendo testados à flor da pele na quarentena. Mas a palavra de Deus estimula a gente a fazer tudo sem reclamação e sem murmuração. Eu não estou falando aqui que é pra gente aceitar o que não tá bom, tipo, fingir que não tá vendo, que uma situação não tá boa. Quando a gente vê que uma situação não tá boa, em vez de só reclamar, é trocar a reclamação pelo como a gente poderia fazer melhor. Mas, enfim, que o povo de Deus nesses dias e no resto, né, seja cada vez mais conhecido como as pessoas que não reclamam, que milagrosamente ou magicamente, ainda que a figueira não está florescendo, eles não estão reclamando. Eles estão firmes, eles estão continuando, né? Esse é o diferencial do povo de Deus. Porque reclamar é contagioso. Desanimar é contagioso. Então, a gente pode... Aqui é meio engraçado, porque é um pouco diferente. Quando a reclamação estiver vindo aqui na garganta, a gente segura ela e fala assim, shh. Né? Igual faz com o cavalo, eia, né? Eita, aguenta aí e volta, porque quem manda aqui nessa casa é o Espírito Santo. Mostra quem manda na casa. Uma reclamaçãozinha do diabo, do inferno vai sair da sua boca, que é uma boca profética, que é uma boca de Deus. Não deixa. Não deixa. A nossa boca é santa, pessoal. A nossa boca é de Deus. Então para de ser... Ai, que chatice. Vamos ser o povo que não reclama, o povo feliz. Então segura a reclamação. Tem uma inspiração nessa palavra que me faz lembrar de Caim e Abel. Você vê, o Caim e Abel estavam lá numa situação e o Caim deu uma oferta de qualquer jeito e Abel deu a melhor oferta que ele tinha. E Caim deixou aquele sentimento ruim dominar ele, os ciúmes, e acabou acontecendo um assassinato. E aí olha o que o versículo 7 de Gênesis 4, né? O versículo 7 fala assim: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus está falando para Caim, o pecado, os ciúmes, essa situação está aí na porta. Ele quer te conquistar inteiro, mas você que deve dominar ele. Você que deve dominar ele. Então, fazendo um paralelo com o que a gente está falando de reclamação, a reclamação está aqui, pronta para sair. E aí começa com uma reclamação, vai para uma ofensa, vai para um divórcio, vai para uma crise na família, vai para uma igreja desanimada, vai para uma sociedade descrente, uma sociedade que perdeu a esperança em Deus porque começou com palavras que conquistaram as pessoas, palavras destrutivas. Não deixe. Então, quando a reclamação quiser sair da sua boca, você vai lá e tranca ela dentro de você e fala assim: quem manda aqui é o Espírito Santo. Você, reclamação do diabo quer me dominar, mas me conquistar. Mas quem domina aqui é Deus. Então fica quietinho aí.
fica quietinho aí, porque aqui da minha boca sai alegria, sai exultação, sai diferença, certo? E aí, pessoal, pensou nesse lockdown? Nessas coisas tão especiais? Tô parecendo o Silvio Santos, que vai tirando as coisas aqui de dentro. Quando vier a situação difícil, lembre que você é amado. Lembre que trabalhar para o reino de Deus é muito melhor do que qualquer riqueza. E lembra que não vale a pena ter reclamações. Sabe por quê? Aquele versículo lá de Abacuque que eu li no começo, 19, termina falando assim: o Senhor, o soberano, é a minha força. E mais pra frente ele fala: ele me faz andar em lugares altos. No futuro, pessoal, quando a gente chegar lá no céu, a gente não vai ter mais nenhum sofrimento. E a vida eterna, ela não começa só depois que a gente morrer e for pro céu. Ela já começa aqui, no presente. E o presente é quando a gente pega esse elevador de Deus e mesmo estando aqui nesse planeta, a gente vai para os lugares altos. Para os lugares altos, para olhar para cima e não deixar essa situação te consumir e te dominar. Então, comece a viver o céu hoje, no presente, pegando esse elevador com Deus para os lugares altos. E agora eu vou fazer uma oração. E o meu desejo do coração profundo é que essa palavra de Deus tão viva te transforme e me transforme, porque a gente tem tanto a melhorar, tanto a aprender, tanto a ser cada vez mais parecido com Jesus. E um mundo diferente vai começar com o povo de Deus diferente. Então vamos fazer uma oração agora. E aí, feche os seus olhos. Eu vou dar um tempo para você pensar. Não importa se você está aí no celular ou se você projetou essa mensagem na televisão e está com as pessoas da sua família do lado. Feche os seus olhos e tenha um momento, só você e Deus. Às vezes no dia a dia corrido está faltando esse tempo, eu e Deus. Então agora, por alguns segundos eu não vou falar nada, para você deixar a voz de Deus falar com você. E já já a gente ora junto. Deus querido, que bom é sentir o Senhor sustentando as nossas mãos, os nossos pés, o nosso corpo para a gente não vacilar. Ah, Deus, que delícia é sentir o Seu Espírito dentro de nós. Hoje é um dia, Pai, que eu quero, como representante da Sua mensagem, como responsável pelo Seu povo, pedir, Deus, que onde havia dúvida se o Senhor amava a pessoa, que hoje essa certeza transborde no coração dessa pessoa, para ela espalhar isso para outras pessoas, porque tudo que o Senhor faz é assim, transbordante. Que o Seu amor nos preencha, Pai. Oh Deus, muitos de nós estamos priorizando tanto o nosso trabalho, priorizando tantas distrações e esquecendo do reino de Deus, que precisa da nossa criatividade, que precisa dos nossos dons e talentos guardados, que estão guardados hoje, que precisam sair de debaixo da terra, que precisam não ter medo do que os outros vão falar, que precisam ser usados, Pai. Ah, Deus, acende uma chama, renova a visão, unifica a visão do Teu povo. Deus, que seja um tempo de nessa quarentena
frutificar. Frutificar, Deus. Frutificar. Ah, Deus, faz uma colheita muito grande e nos dá as estratégias, Pai, para chamar as pessoas para o Teu reino, para não deixar as pessoas do Seu reino se perderem. Deus, que a gente seja cada vez mais parecido com Jesus. Ó Deus, quem estava reclamando e que agora está arrependido de cada reclamação que fez, o Senhor visita, Pai. O Senhor visita nessa hora com seu perdão, que dá a chance de recomeçar. E quem antes reclamava, agora vai bem dizer. Quem antes fazia o que não devia com a mão, vai agora pôr a mão na massa. Vai fazer carinho com as mãos, vai abraçar com as mãos. Ó Deus, eu peço por libertação. Quem está vivendo esses dias de quarentena e está triste e está, infelizmente, sofrendo de depressão ou se entregou a algum vício que não está conseguindo sair mais, nessa hora, em nome de Jesus, eu cancelo o que essa pessoa está vivendo. Em nome de Jesus, eu declaro que há uma libertação, que há um caminho, que Jesus muda da água para o vinho, que Jesus abre um mar que parece tão impossível na frente, que Jesus traz a cura, Deus, eu peço que no meio de toda essa pandemia, o seu nome seja glorificado, que a cura não venha só de uma vacina, que não venha de um remédio, mas que venha do médico dos médicos, que será conhecido em toda a terra. Que não seja o nome coronavírus que seja conhecido em toda a terra, mas o nome de Jesus, que chegue aonde não chegou, que convença quem ainda não foi convencido. Clamamos pelo seu Espírito Santo, clamamos por um novo tempo e nós declaramos, juntos, que ainda que a figueira não floresça, que ainda tudo seja desfavorável, eu exultarei, em nome de Jesus. Amém? Isso aí. Um beijo, pessoal. Você sim é muito amado e eu fico muito feliz de poder ter compartilhado essa palavra. Tchau, até a próxima. Pessoal. E aí, Ju? Tudo bem com você? Tudo. Ah, então tá bom. Pessoal, não podia deixar de a gente estar aqui junto agora pra cantar, que é a coisa... É uma coisa que você mais gosta de fazer, né, Ju? Graças a Deus pelo... Graças a Deus pelo louvor e pela Ju tá com essa voz tão forte, porque vem de Deus essa força, né, mãe? Amém, graças a Deus. Então vamos cantar agora, vamos fazer a live da Ju, né, Ju? Tá na moda tanta live? Vamos lá, nossa live. A live mais esperada, pra gente agradecer ao nosso Deus que muda qualquer situação. Vamos ensinar essa música nova pro pessoal, Ju? Vamos? Na tempestade Eu vou cantar. alto e mais alto, o meu louvor fugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o rei vivo está. De novo. Na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto, o meu louvor fugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o rei vivo está. Levanta um aleluia. Isso aí. Nós estamos levantando um aleluia, graças a Deus, depois de uma tempestade que passamos aqui, momentos difíceis, momentos muito difíceis, momentos mais alegres, momentos emocionantes. Depois de 5 meses confinados aqui,
Se Deus quiser, semana que vem vamos ter alta. Terça-feira estamos voltando para casa, em nome de Jesus. A gente passou por uma tempestade, mas graças a Deus passamos firmes no Senhor. Estamos aqui também para agradecer as orações dos irmãos, da nossa querida família, da igreja. Graças a Deus por isso. O Lê falou, vamos gravar esse testemunho. Eu queria passar um batom. Eu vim aqui em dezembro para trocar essa cânula aqui e voltar para casa no dia seguinte. Mas não foi possível, foi acontecendo várias ocorrências, uma atrás da outra, mas em nome de Jesus estamos passando por todas, na força, na alegria que só pode vir dele. Graças a Deus, não tinha nenhum batom, brinquei com o Lê, vou passar um Bepantol. A pomada da Ju sempre mas não é isso que é importante. O importante é que estamos firmes e fortes no Senhor. A melhor coisa do confinamento é podermos estar juntos, firmes, nos fortalecendo com esse louvor na palavra. E damos graças a Deus por esse hospital, porque o Senhor nos proporciona ele, mas damos graças a Deus também porque vamos voltar para nossa casa. Amém. Então vamos mais uma vez, Ju? Vamos. Para ver se todo mundo aprendeu? Vamos. Canta aí com a gente. Vamos lá. Na tempestade Eu vou cantar. Alto e mais alto. alto e mais alto, O meu louvor rugirá das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. Levanta um aleluia. Aleluia, Ju! Aleluia! Um novo tempo para as nossas vidas. Amém.